Você já sentiu aquele vazio profundo na alma, como se algo estivesse sempre faltando, não importa o que você faça? Ou talvez já tenha se perguntado para onde está indo sua vida e se há algo maior esperando por você. Não importa quem você seja ou o que tenha vivido, todos enfrentamos momentos de dúvida e medo sobre o futuro. E, em meio a esse caos, Jesus nos deixou um convite poderoso. Ele veio para nos salvar, para preencher o vazio e nos dar a vida eterna. Hoje, vamos falar sobre como evitar o pior destino de todos, a separação eterna de Deus. Mas, mais do que isso, vamos explorar como encontrar paz, propósito e uma vida verdadeira ao lado de Jesus. Este vídeo é para você que busca respostas, para você que quer mais do que apenas existir, você quer viver plenamente. Agora vamos aprender com Jesus Cristo. Mas, antes de começar, confira se você já está inscrito no canal. Os próximos vídeos serão uma série que vai ajudar você a entender muito mais sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus alerta sobre a ausência de Deus e a importância de preencher o vazio espiritual. Imagine um céu cheio de luz, paz e harmonia. Nele, Deus reina soberano, rodeado por uma multidão de anjos que o adoram continuamente. Entre eles, destaca-se Lúcifer, um anjo que não apenas era incrivelmente belo, mas também possuía uma sabedoria sem igual. Seu nome significa portador da luz, e ele tinha um lugar especial no céu. Porém, algo trágico acontece. Lúcifer, admirando sua própria beleza e poder, deixa o orgulho tomar conta do seu coração. Ele começa a pensar: por que eu devo servir a Deus? Por que não posso ser igual a Ele? Ser exaltado como Ele é? Esses pensamentos de rebelião crescem como uma semente amarga, até que ele decide agir. Lúcifer convence um terço dos anjos a se juntarem a ele em sua rebelião contra o Criador. Deus, em sua justiça, não poderia permitir que essa rebeldia continuasse. Lúcifer e os anjos que o seguiram foram expulsos do céu. Eles perderam o privilégio de estar na presença de Deus e foram lançados para longe, separados para sempre da perfeição divina. E foi aí que Deus criou o inferno, não como uma morada qualquer, mas como um lugar de julgamento, destinado ao diabo e seus seguidores. Agora, quero que você pense: o que aconteceu com Lúcifer não foi por acaso. Ele se afastou de Deus e tentou preencher seu vazio com orgulho, poder e desejo de glória. Você já parou para pensar se há áreas da sua vida onde Deus está ausente? Que espaços vazios você tem tentado preencher? O alerta de Jesus: preenchendo o vazio com Deus. Jesus, em sua infinita sabedoria, sabia o perigo que a ausência de Deus representa para o coração humano. Ele nos alertou em várias ocasiões sobre o vazio espiritual. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, esse vazio é preenchido por coisas que nos afastam ainda mais dele: orgulho, materialismo, egoísmo e pecado. Mas Jesus não apenas alertou, ele nos deu as ferramentas para preencher esse espaço com a presença de Deus. Ele ensinou que, para evitar cair no erro de Lúcifer, precisamos buscar a Deus nas Escrituras. A palavra de Deus é como uma lâmpada que ilumina nossos passos. Você tem separado tempo para ler e estudar a Bíblia em casa? Orar continuamente. A oração é a ponte que nos conecta diretamente a Deus. Como está a sua conversa com Ele? Jejuar e adorar. Essas práticas não são apenas atos religiosos, mas formas de nos humilharmos diante de Deus e reconhecermos nossa dependência total dele. Estudar a vida de Jesus. Ele é nosso maior exemplo de humildade, obediência e amor. Como você tem aprendido com a vida de Cristo? O perigo do orgulho e a necessidade da humildade. Lúcifer caiu porque deixou de adorar a Deus e começou a adorar a si mesmo. Mas Jesus nos mostrou o caminho oposto. Ele, sendo Deus, humilhou-se ao ponto de vir ao mundo como homem, viver entre nós e morrer por nossos pecados. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir, não em ser servido. E você, está disposto a seguir esse caminho de humildade? Está disposto a abrir mão do orgulho e deixar Deus preencher todos os espaços da sua vida? Lembre-se, Deus não quer que você viva longe dele, perdido na escuridão. Ele preparou o céu como um lugar de comunhão eterna, mas a escolha de estar lá é sua. Assim como Lúcifer escolheu se rebelar, você pode escolher permanecer com Deus. Agora, responda para si mesmo: o que você tem feito para garantir que sua vida esteja cheia da presença de Deus? Imagine viver em um mundo sem luz. Um lugar onde a escuridão é tão densa que você não consegue enxergar nada à sua frente. Imagine também o silêncio, mas não aquele silêncio tranquilo, e sim um vazio perturbador. Um lugar sem amor, sem paz e, acima de tudo,
sem a presença de Deus. Isso é o que a Bíblia descreve como inferno. Mas antes de falar sobre esse lugar, é importante entender por que Jesus nos alertou tanto sobre ele. Ele sabia que a ausência de Deus na vida das pessoas não só cria um vazio aqui na terra, mas também leva a um destino eterno de separação. Jesus, em sua infinita compaixão, falava de forma clara sobre o inferno, não para amedrontar, mas para nos ensinar que o vazio espiritual precisa ser preenchido agora, enquanto há tempo. Ele nos mostrou que a vida sem Deus não só é difícil aqui, mas nos prepara para algo muito pior. Um lugar que a Bíblia descreve como lago de fogo, trevas exteriores e um ambiente de choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12, Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Agora, pense comigo, como você descreveria o vazio dentro de você quando Deus não está presente? Você já sentiu isso? Desde o princípio, o inferno não foi criado para os seres humanos. Jesus deixou claro que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Eles foram os primeiros a se rebelar contra Deus, escolhendo viver separados da sua luz. E o inferno reflete exatamente isso, a separação completa de Deus, que é a fonte de tudo que é bom. A Bíblia descreve o inferno como um lago de fogo, mas esse fogo não é como que usamos para nos aquecer. É um símbolo da dor espiritual e emocional que vem da ausência de Deus. O choro e ranger de dentes mostram o desespero e o arrependimento daqueles que perceberam, tarde demais, o que perderam ao rejeitar a presença de Deus. Agora eu pergunto, você consegue imaginar como seria viver eternamente separado de tudo que é bom? Sem amor, sem alegria, sem esperança? Isso não é algo que Deus quer para ninguém. Jesus não apenas alertou sobre o inferno, ele nos mostrou como evitá-lo. Ele veio ao mundo exatamente para preencher o vazio que o pecado criou entre nós e Deus. Ele nos ensinou que, quando colocamos Deus no centro das nossas vidas, encontramos plenitude e propósito. Aqui estão os passos que Jesus nos deixou. Ler as Escrituras. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Ela nos guia, nos ensina e nos preenche. Você tem separado tempo para mergulhar nela? Orar continuamente. A oração é mais do que pedir coisas a Deus. É uma conversa íntima com Ele. Quando foi a última vez que você falou com Deus de coração aberto? Jejuar e adorar. Jejum é um ato de entrega, de deixar de lado algo que valorizamos para buscar mais de Deus. A adoração nos aproxima da sua presença. Você tem praticado isso? Estudar a vida de Jesus. Ele é nosso exemplo supremo. Quando aprendemos sobre sua humildade, amor e obediência, somos transformados. Como você tem buscado conhecer mais sobre Jesus? Jesus nos mostrou que a escolha é nossa. Ele nos ama tanto que não força ninguém a segui-lo, mas ele nos alerta sobre as consequências de rejeitar sua oferta de salvação. O inferno é um destino que podemos evitar. Agora, quero que você reflita. O que você tem feito para garantir que Deus esteja presente em sua vida? Você sente que Ele ocupa o centro do seu coração ou há espaços vazios que ainda precisam ser preenchidos? Lembre-se, Jesus é a solução para o vazio espiritual. Ele é a luz que dissipa as trevas. Não espere até que seja tarde demais para convidar Deus a preencher completamente sua vida. A escolha está em suas mãos. E então, o que você vai fazer hoje para se aproximar mais de Deus? Coloque nos comentários se você já passou por algo parecido ou conhece a história de alguém que tenha passado por essa situação. Escreva nos comentários e eu vou te ajudar. Continuando. Imagina um homem que vai a uma festa incrível, cheia de amigos, comida e música, mas ele decide, por algum motivo, sair da festa, se afastar de todos e se trancar sozinho em um quarto escuro e silencioso. No começo, ele se sente confortável, mas logo percebe que o silêncio é ensurdecedor, que o vazio que o cerca é angustiante. Aos poucos, ele começa a perceber que, ao se afastar da festa, perdeu a alegria, a amizade e até a companhia de todos que o amavam. Isso é só uma imagem de como é viver afastado de Deus. Jesus sabia exatamente como seria viver sem a presença de Deus. Ele falava com frequência sobre a importância de não deixar esse vazio tomar conta da vida das pessoas, porque, sem Deus, é como estar perdido em um deserto sem água. Ele nos alerta para o perigo de rejeitar a presença divina em nossas vidas, pois essa escolha leva, inevitavelmente, a consequências eternas. O inferno, como Jesus nos ensinou, é a consequência final de uma vida de rejeição a Deus. Jesus nos falou sobre o inferno não para nos amedrontar, mas para nos alertar.
para que tomássemos cuidado com o vazio que podemos criar em nossos corações ao ignorar a presença de Deus. O inferno não é apenas um lugar de sofrimento físico, é a separação eterna de Deus, o autor de toda boa dádiva. E isso acontece porque o pecado, que nos separa de Deus, não pode estar na presença de um Deus tão puro e santo. Você já parou para refletir sobre o que acontece quando você coloca algo ou alguém no centro da sua vida, ao invés de Deus? Pode até parecer bom no começo, mas sem a presença de Deus, tudo fica vazio. Jesus nos lembra que, ao escolhermos afastar-nos de Deus, estamos escolhendo um caminho de destruição. Ele nos ensina que não há lugar para o pecado na presença de Deus, pois a santidade de Deus é pura e justa. Agora, você deve estar se perguntando, por que Deus permitiria um lugar como o inferno? A resposta está na própria natureza de Deus. Deus é justo. Ele não pode deixar que o pecado, que destrói e separa, seja algo aceito em sua presença. O inferno é uma consequência da escolha de rejeitar Deus, mas é também uma demonstração da justiça divina. O pecado não pode coexistir com a santidade de Deus. E, assim como o sol não pode brilhar na escuridão sem que a escuridão se dissipe, o pecado não pode estar na presença do Deus que é luz pura. E aqui entra um ponto muito importante: a justiça de Deus não é vingativa. Ele não deseja que ninguém vá para o inferno. Na verdade, ele fez tudo o que podia para evitar que isso acontecesse. Jesus Cristo, em sua misericórdia e amor, veio ao mundo para oferecer perdão, para nos salvar da condenação eterna, que é o inferno. Quando rejeitamos a oferta de salvação de Deus, escolhemos nos afastar da sua presença. Você já percebeu que a escolha de rejeitar a Deus é um ato consciente? Quando você decide colocar algo ou alguém em primeiro lugar, isso tem um peso. Deus nos dá a liberdade de escolher, mas Ele também nos alerta sobre as consequências dessa escolha. Agora, se o inferno é a consequência de rejeitar Deus, qual é a solução? Jesus nos ensinou que a maneira de evitar essa separação eterna e preencher o vazio da nossa alma é buscar a presença de Deus de todo o coração. Mas como fazemos isso? Como podemos evitar cair na armadilha do vazio espiritual? A resposta está nas palavras de Jesus. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. O inferno é a consequência de uma vida sem Deus. Não é algo que Deus deseja para ninguém, mas é uma realidade para aqueles que escolhem rejeitar sua presença. No entanto, Deus, em sua graça e misericórdia, oferece a cada um de nós a oportunidade de escolher o caminho da vida, da comunhão com Ele. O vazio em nossas vidas só pode ser preenchido com a presença de Deus. E Jesus nos mostrou como fazer isso, através das Escrituras, da oração, do jejum, da adoração e do estudo da sua própria vida. Então, eu pergunto a você, o que você tem feito para garantir que o vazio da sua alma seja preenchido com a presença de Deus? Está pronto para buscar mais a Deus e evitar as consequências da separação eterna? A escolha está em suas mãos. Imagine por um momento que você está em uma estrada escura e tortuosa. Não há luz à sua frente, e você não sabe para onde está indo. A cada passo, você sente um peso no coração, uma sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. Esse é o caminho de quem vive sem Deus, sem direção, sem esperança. Mas, em meio a essa escuridão, surge uma luz, algo que brilha com tanta intensidade que você não pode ignorar. Essa luz é Jesus, e Ele veio para iluminar o caminho da salvação, afastando as trevas do pecado e oferecendo a vida eterna. Jesus sabia que a humanidade, sem Ele, estava caminhando para um destino fatal. Ele não veio ao mundo para condenar, mas para salvar. Ele veio para salvar cada um de nós do inferno, o lugar de separação eterna de Deus, oferecendo-nos o dom precioso da salvação e da vida eterna. Você já parou para pensar no quanto Deus te ama e deseja que você tenha vida eterna com Ele? E o quanto essa escolha de seguir a Deus pode transformar sua vida? É isso que Jesus veio nos mostrar, que, embora o inferno seja consequência da rejeição a Deus, a salvação está ao alcance de todos, por meio de uma simples, mas profunda, decisão de fé e arrependimento. O inferno é uma realidade descrita na Bíblia como um lugar de dor, sofrimento e separação eterna de Deus. Não é algo que Deus tenha criado com o desejo de punir, mas é, na verdade, a consequência natural da escolha humana de rejeitar a sua presença. A Bíblia nos ensina que, sem arrependimento e sem a fé em Deus, a humanidade se afasta de Deus e, como consequência, enfrenta as terríveis consequências da rejeição à sua graça. Quando Jesus veio à Terra, Ele sabia que o destino da humanidade estava em risco.
Ele, sendo Deus e homem, sabia da profundidade do pecado e da separação que ele causava entre nós e Deus. Mas ele também sabia que existia uma maneira de restaurar essa relação quebrada, por meio da sua própria vida, morte e ressurreição. Jesus se tornou o caminho para a salvação, oferecendo-se como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele tomou sobre si a nossa culpa, a nossa separação de Deus, para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Ele não veio para condenar, mas para oferecer perdão e vida eterna a todos aqueles que se arrependerem e crerem nele. Jesus não só veio para salvar, mas ele também nos ensina o caminho para essa salvação. Ele destaca que, para sermos salvos e evitarmos a separação eterna de Deus, precisamos seguir 2 passos fundamentais: arrependimento e fé. Arrependimento. Arrepender-se significa reconhecer os nossos erros, reconhecer que nossas ações nos afastaram de Deus e ter a disposição de mudar. Arrependimento não é apenas sentir-se mal pelo que fizemos, mas é um ato de transformação, um coração disposto a voltar-se para Deus. Jesus nos chama a mudar de direção, a abandonar o pecado e voltar para os braços do Pai. Você tem refletido sobre suas atitudes e a distância que, talvez, tenha colocado entre você e Deus? O arrependimento é a primeira chave para a transformação da sua vida. Quando você se arrepende de coração, você abre espaço para que Deus trabalhe em você. Fé em Deus. A fé é a base da nossa relação com Deus. Sem fé, é impossível agradá-lo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Jesus nos ensina que, ao colocarmos nossa confiança nele, ao acreditarmos em sua obra redentora, encontramos o caminho da salvação. A fé é confiar que ele é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna, e que, por meio dele, podemos ser salvos da condenação eterna. Você tem confiado em Deus com todo o seu coração? Tem colocado sua fé no que Jesus fez por você na cruz? Jesus, ao nos oferecer a salvação, não nos chama apenas para uma decisão de uma vez, mas para uma vida de transformação contínua. Ele nos ensina como preencher o vazio da nossa alma com sua presença, para que possamos viver uma vida plena e cheia de sua graça. Aqui estão algumas maneiras de buscar essa presença em nossas vidas. Jesus veio para salvar. Ele nos oferece a salvação e a vida eterna. Mas a escolha de aceitar essa salvação está em nossas mãos. O arrependimento e a fé em Deus são os caminhos para evitar a separação eterna e experimentar a plenitude da vida que Jesus oferece. Eu te pergunto agora, você está disposto a tomar a decisão de se arrepender e colocar sua fé em Jesus Cristo? Está pronto para preencher o vazio da sua vida com a presença de Deus, fazendo dele o centro de sua vida? Jesus está de braços abertos, pronto para te receber, transformar sua vida e te dar a eternidade ao seu lado. A escolha é sua. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.